Graça e paz, você meu irmão, você minha irmã que nos acompanha em todas as plataformas, um grande abraço a você. Você que nos acompanha aqui, sempre a nossa mensagem diária aqui. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu quero compartilhar com queridos irmãos hoje uma mensagem, queridos. Falar um pouquinho hoje sobre sabedoria. Vamos meditar um pouquinho na carta de Tiago, no capítulo 1. Vou pegar aqui o verso número 5. Nós vamos dar aqui também mais alguns versículos. Vamos pegar vários versículos aqui hoje, que Deus vai falar conosco através dessa mensagem. Que você possa nos acompanhar esse vídeo até o final. Que essa palavra também Deus venha falar no nosso coração de uma forma realmente que edifica a nossa vida. Amém? Então, abra o seu coração. Aqui nós damos total liberdade ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha nos trazer, Pai. Em nome de Jesus, faça aqui a tua vontade, faça sempre o teu querer. E que o Senhor revele, Pai, o segredo da tua palavra. Que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai, realmente o temor e a reverência também no nosso coração. E que o Senhor aqui seja louvado. E que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Então, a nossa mensagem de hoje, amados. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 5. E eu vou usar o tema de hoje aqui, sabedoria. A Bíblia fala aqui em Tiago. A Bíblia fala aqui em Tiago 1,5. Vou pegar na versão atualizada. Que a palavra de Deus vai dizer: Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Nessa versão aqui mais tradicional diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto o se lhe há dada. Então, amados, vamos falar um pouquinho hoje sobre sabedoria. Carta de Tiago. Quando Tiago fala aqui, fala sobre o que nós devemos pedir a Deus. Todos nós devemos pedir a Deus sabedoria. Devemos pedir sabedoria, porque um ser humano sem sabedoria, ele é meio, como é que eu posso dizer? Ele faz as coisas tudo na força do seu braço, né? Ele não pensa para agir. Ele age sempre no impulso. Isso não é bom. Isso não é bom, nós agirmos no impulso. O impulso, muitas vezes, agindo dessa forma, muitas vezes nós vamos errar mais. Nós vamos muitas vezes se colocar em situações porque não sabemos qual que é a vontade de Deus. Então fazemos de qualquer jeito. Isso não é bom para nós, seres humanos. Falando como ser humano, falando nem como cristão, mas como ser humano. Por isso, o quanto é importante nós pedirmos sabedoria a Deus e entender o que significa sabedoria também. Tá bom? Então, aqui Tiago, escrevendo na sua carta aqui do verso 2 ao verso 18, aqui ele fala sobre fé e sabedoria. Tiago fala sobre fé e sabedoria. Quando passar por provações e tentações, o cristão precisa se voltar para Deus. Se voltar para Deus, que é generoso, que está aqui no verso número 5, que é o nosso verso. Nós vamos meditar aqui nele, texto base de hoje. E também, e de quem recebemos tudo de bom, que está também lá no verso número 17. Nós vamos meditar nesse versículo também. E acima de tudo, deve pedir sabedoria ao Senhor, que está no verso número 5. Amém? Então, amados, a Bíblia está dizendo que todos devem pedir, porque Deus é bondoso e Ele dá sobre medida. Cada um Ele dá sobre medida. Então, meditando nesta palavra, a palavra sabedoria. A primeira palavra sabedoria nas Escrituras não está se referindo ao conhecimento bíblico ou acadêmico, e sim a capacidade de entender a vontade de Deus. Olha isso, a gente precisa entender isso, que esta palavra sabedoria não está falando
Não está falando sobre, referindo ao conhecimento bíblico. Eu conheço a palavra porque Deus me deu sabedoria. Aqui nesse versículo não se trata disso. Não se trata disso. Se referindo ao conhecimento bíblico ou acadêmico, ou seja, através do estudo. E sim a capacidade de entender a vontade de Deus. Amém, amado? Deixar isso aqui bem claro. Que o texto aqui vai falar conosco, aqui em Tiago 1,5, sobre quando Tiago trata desse assunto aqui, e ele fala aqui claramente sobre a sabedoria que nós devemos pedir ao Senhor. Também está lá em Provérbios também. Lá em Provérbios também, capítulo 2, verso 3 ao verso 6. Que também fala sobre esse assunto. E também está no verso de número, está em Tiago 3, no capítulo 3, no verso 13. No verso 13 ao verso 18 também. Tiago fala mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, hoje compartilhando com vocês, falando um pouquinho do que significa realmente aqui em Tiago 1,5, a palavra sabedoria. Então, nas escrituras não está se referindo ao conhecimento bíblico ou acadêmico, e sim a capacidade de entender a vontade de Deus, a fim de sabermos agir em cada situação, principalmente nas provações. Quando nós estamos passando por provações, quero deixar outra coisa aqui, abrir um parênteses aqui, que provações é Deus que permite. Aflições, muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos o caminho errado. Então, são duas coisas distintas, mas eu quero falar hoje principalmente sobre esse assunto aqui. Deixando aqui, abrindo um parênteses para sempre a gente estar entendendo e ter a interpretação correta daquilo que as Escrituras Sagradas querem falar para nós, quer nos revelar o que Deus revelou através da sua palavra. Então, amados, provações, vamos lá entender. Provações é o Senhor que permite nas nossas vidas, na minha e na sua. Aflições, muitas vezes das aflições que passamos, não é Deus que permitiu, mas foi nós que plantamos algo e nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então são duas coisas distintas. Nós precisamos entender o que é provação e o que é aflição. Provação é quando Deus está nos provando, está querendo mudar algo em nós, Deus está querendo tratar algo em nós que ainda não foi mudado. Já a aflição é algo de uma decisão, tem a ver com a sabedoria que nós vamos falar aqui, que quando nós não temos, não conhecemos, não buscamos a vontade de Deus e aí tomamos decisões. Vou pegar essa caneta e pronto. Então, quando não está no centro da vontade de Deus, nós não sabemos o que vai acontecer depois. Aí o que acontece? Colocamos aqui o que? Em ação alguma coisa que nós tomamos uma decisão. Muitas vezes nós fazemos algo. E aí, queridos, toda ação gera uma reação. Ela desencadeia uma reação. E eu costumo sempre usar essa expressão que um buraco puxa o outro. Um buraco puxa o outro. Então o que acontece? Um erro cometido. Você plantou naquele terreno ali. Se ele é bom ou não, você plantou. Então você vai colher o que você plantou. Por isso que é necessário todos nós pedir a Deus sabedoria, a fim de sabermos agir em cada situação, principalmente na hora das lutas, das dificuldades, né? Ou seja, das provações. Então, é importante nós conhecermos a capacidade de entender a vontade de Deus. Isso sim, meus amados, é algo muito importante na vida de um ser humano. Falando como ser humano, porque nós somos o que? Seres racionais, sabemos o que é certo e o que é errado, temos uma consciência para entendermos o que é certo e o que é errado. Eu sei que tem nessa água, ela é boa para mim beber, água natural, é água extraída da terra, que Deus faz sair da terra para nos alimentar. Então, água eu sei que ela é boa, portanto nós temos o que? A consciência do que é certo e do que é errado. Outra forma, se dentro dessa garrafa tivesse, digamos aqui, gasolina, eu fosse beber. Então, estou usando aqui, dando exemplo, para a gente tentar entender que a gente consegue definir, né,
entre o certo e o errado, a gente consegue ter uma consciência, justamente Deus nos deu para isso. Diferente dos animais, que eles vão aonde quer, sai que nem louco aí, mas eles não têm um raciocínio que nem nós seres humanos. Então isso diferencia nós seres humanos dos animais. Então, sabedoria aqui em Tiago 1,5 está se referindo principalmente aqui nas Escrituras Sagradas. Não está se referindo ao conhecimento bíblico, do que nós conhecemos, da palavra. Não está se referindo a acadêmicos, ou seja, acadêmicos, e sim a capacidade de entender a vontade de Deus, a fim de sabermos agir em cada situação, principalmente nas provações. Amém? Então, continuando o nosso texto, que Tiago vai usando aqui do verso número 2 até o verso número 18. Ele vai falando aqui, tratando sobre esse assunto, ele vai falando sobre fé, sobre sabedoria, e Tiago vai se aprofundando cada vez mais nesse detalhe. Então, aqui no verso 5, irmãos, aqui no verso 5, quando passa por provações e tentações, o cristão precisa se voltar para onde? Para Deus. Buscar a face do Senhor quando nós precisamos, queridos, urgentemente, e é diário isso. Precisamos de Deus o tempo todo. Nós vamos meditar um pouquinho lá no verso 17 que vai falar, e também lá no Evangelho de João 3:27, quando o próprio João Batista diz que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado, e Tiago ele trata aqui também no verso 17 do capítulo 1, que também ele fala sobre esse assunto. E tudo vem do nosso Pai. Aqui Tiago usa a expressão, o Tiago usa aqui a expressão Pai das luzes, ou seja, Deus ele é luz, nele não há treva. Portanto, amados, Tiago trata desse assunto também. Mas nós precisamos entender que a sabedoria espiritual consiste em compartilhar da sabedoria do próprio Deus, da sabedoria divina. Ela é também concedida pelo Espírito Santo, meus amados, pelo Espírito Santo. Por isso, queridos, que muitas vezes pessoas que não são cristãs, não professam a fé em Cristo, não creem no verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus, que é o Deus vivo, Deus da Bíblia. Muitas vezes você vê que, assim como uma pessoa, ela consegue fazer aquilo. Porque ainda, meus amados, ela ainda não recebeu o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo e obedece a Ele, se submete a Ele, a sua palavra, não vai seguir no caminho de erro. Então, essa sabedoria espiritual consiste em compartilhar da sabedoria divina, da sabedoria de Deus. Ela é também concedida pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Por isso eu quero meditar com vocês agora no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. No capítulo 16 do Evangelho de João, no verso número 13, que a palavra de Deus, deixa eu pegar aqui, capítulo 16, verso de número 13, a palavra de Deus vai dizer, o Evangelho de João, capítulo 16, verso número 13, que vai dizer: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, amados, Jesus, quando ele declara aqui no Evangelho de João que ele vai enviar alguém para nos guiar, para nos levar à salvação eterna. Sem ele é impossível nós ser salvos. Por quê? O Espírito Santo só habita no ser humano
quando ele entrega a vida a Cristo, quando ele convida Jesus, quando ele aceita Jesus e fala: Jesus, tu és meu Senhor. Quando ele reconhece que Jesus é o seu Senhor, ele se batiza. Então o que acontece? Ele professa sua fé e ele segue. Ele recebe o ensinamento do Espírito Santo. Então, meus amados, o Espírito Santo é que nos ensina a seguir no caminho da verdade. Veja que o próprio texto vai dizer, que o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito de Deus, ele habita no crente, naquele que realmente é nova criatura, aquele que renunciou ao mundo, renunciou a si mesmo, e hoje vive uma vida para Deus, em comunhão com Ele, se submete a Ele, tem prazer nele, tem comunhão com Ele, tem intimidade com Ele, sabe ouvir a sua voz quando Ele fala no seu espírito, lá no fundo do seu ser, e sabe discernir da onde vem essa mensagem. E Ele nos ajuda a toda a verdade. Ele que nos ajuda a toda a verdade. E Jesus disse bem claro aqui, no Evangelho de João: Ele vos guiará. Ele vos guiará. Somente o Espírito Santo da verdade está apto para guiar o ser humano em toda a verdade. Olha isso. Vou repetir. Somente o Espírito da verdade, somente o Espírito Santo está apto a guiar o ser humano em toda a verdade, como mestre de ensino. Olha isso. Agora entra, meus amados, algo que tem a ver também com a sabedoria que Tiago está falando. Veja, mestre do ensino, ele sabe tudo. Ele tem toda a sabedoria de Deus para nos dar, mas dá todo aquele que pede, porque Deus é bondoso, Ele dá todo aquele que pede e pede. Mas mais na frente nós vamos entender que precisamos também de alguns ingredientes para receber. Porque muitas pessoas não recebem, porque a fé às vezes é menor do que um grão de mostarda, e precisamos ter pelo menos uma fé de um grão de mostarda para que haja coisas extraordinárias na nossa vida. Jesus deixou bem claro, deixou exemplos para nós. Então, quem é o mestre do ensino? É o Espírito Santo. Ele instrui e corrige o ser humano a fim de que este alcance a salvação e se mantenha salvo. Portanto, ele é o quê? O selo, mas ele também é o ajudador. Ele nos ajuda nas dificuldades, nas provações. Ele nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Ele nos ensina o caminho que nós sempre devemos almejar, que é o alvo, que é Cristo, a salvação eterna. Portanto, Ele que faz isso por nós. Sem Ele é impossível um ser humano continuar, porque não sabemos como pedir, não sabemos aonde buscar, não sabemos como realmente se submeter a Deus, porque é Ele que nos convence. Mas para isso, queridos, cabe a mim e a você tomar essa decisão e obedecer e submeter a Ele a sua palavra. Portanto, é isso que Deus exige de nós. Deus exige de nós, mas olha, vou deixar bem claro em alguns textos aqui na frente que Deus não obriga ninguém. Não obriga a ninguém a segui-lo. É uma escolha, é uma decisão. Você decide amar uma pessoa ou não. É uma decisão. Você tem que fazer a escolha se você quer ou se você não quer. Então Deus deixa dar o livre-arbítrio antes. Eu até creio que ninguém tem nem livre-arbítrio antes da conversão. Eu lembro de uma vez, quando o pastor estava pregando, ele falou assim: alguém aqui tem livre-arbítrio? Eu acho que não, nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, nós somos livres. Mas não é essa a verdade. Eu acho que ninguém tem livre-arbítrio nem antes de ser salvo. Por quê? Sabemos para onde a pessoa vai, então ela não tem livre-arbítrio. Nós sabemos que o mundo é o que ele pode oferecer. Então assim, muitas vezes as pessoas confundem isso, mas eu creio que ninguém tem livre-arbítrio nem antes e nem depois, porque é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. A gente tem que decidir o caminho para onde nós iremos. Se nós queremos ser salvos, temos que tomar a decisão. Se queremos permanecer do jeito que está, sabemos ou não, você vai se deparar em algum momento que você foi parar em um lugar que você não gostaria. Então, como assim? Como assim? Não, você tem a escolha. Você pode escolher se você quer ser salvo ou não. E Deus dá isso, a liberdade a cada um daqueles. É o desejo do Senhor, o desejo do nosso Pai, é o desejo de Cristo. Mas cabe ao ser humano. Por isso que Deus deu uma consciência para ele saber aonde ele quer ir morar,
não somente um tempo pequenininho aqui na terra, mas uma vida eterna. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é que nos mantém. Assim, qualquer pessoa pode confiar sua vida ao Espírito Santo, pois seu objetivo é fazer com que todos obedeçam a Deus. O objetivo do Espírito Santo é fazer com que nós, seres humanos, obedeçam à voz de Deus. No entanto, ele não imporá a sua vontade, nem contenderá com o espírito de quem o rejeita. Isto é, não forçará ninguém lhe obedecer. Diante disso, aquele que optare por continuar na teimosia, nos seus corações seguirão sem Deus, contando apenas com o caminho, sabe de onde? Das forças do seu braço. É isso mesmo, querendo ainda fazer as coisas do seu jeito. Mas eu quero aqui pegar esse texto aqui. Deixa eu pegar aqui Gênesis. Deixa eu pegar Gênesis, capítulo 6, verso 3. Deixa eu pegar Gênesis. Gênesis 6, verso 3. A palavra de Deus vai dizer assim: ficou muito triste. Perdão, capítulo 6, verso 3. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Portanto, queridos, aqui nessa mensagem aqui que Deus fala através dessa mensagem, falando que o Altíssimo não contendará para sempre com o homem, não lutará com o homem para sempre, a fim de que este faça a vontade dele. Não, Deus não vai obrigar as pessoas. Se ele quiser, ele poderia fazer, ele é soberano, mas Deus não faz isso. Deus também, ele é amoroso, mas também ele quer que as pessoas venham também. Ele é um Deus justo, fiel, mas ele quer que as pessoas também façam a sua escolha, a escolha certa. Por isso que as pessoas têm que conhecer a verdade através da sua mensagem, através da sua palavra. Portanto, o Senhor é enfático quando diz que quem se dispuser a ouvi-lo terá o Espírito dele para guiá-lo, instruí-lo, discipliná-lo e conduzi-lo a uma vida abundante em todos os sentidos. Em todos os sentidos. No entanto, o teimoso que não quer abrir mão da própria vontade destrói a si mesmo. Portanto, a razão de muitos permanecerem sem a resposta das suas orações, e justamente esta não se dispõe a sacrificar a sua vontade, as suas vontades, pela vontade de Deus, porque desejam apenas a realização pessoal de si mesmo. Olha isso. Porque não estão dispostos a obedecer aquilo que Deus exige de cada um de nós. Então, esse processo muitas vezes é doloroso para muitos. Esse processo é muito doloroso para muitos. Você percebe que muitas pessoas vivem com uma vida muito pesada, um fardo terrível, uma carga terrível. Por quê, meus amados? Davi vive ainda na força dos seus braços. E nós não devemos somente viver na força do nosso braço, e sim na graça de Deus, na bondade de Deus, e sim no braço do Senhor, que é forte e soberano. E isso sim, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Passará por aflições? Com certeza, passaremos, queridos. Mas a palavra do Senhor deixa bem claro que Ele, em toda a verdade, nos guiará. Amém? A oração em que busca, a oração em busca de sabedoria é necessário, porque também demonstra a nossa dependência da direção do Senhor, que vem da onde? Do alto. Vem do alto. Por isso, se alguma pessoa não a possui, é porque não pedem. E Jesus deixou isso bem claro. Portanto, quando possuímos a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, podemos também avaliar a nossa vida e conduzi-la de acordo com a sua vontade. Vamos meditar um pouquinho no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, no verso 7. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer.
Peçam e vocês receberão. Procure e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Glória a Deus. Veja, são as palavras de Jesus. Jesus falando aqui sobre a bondade de Deus. Jesus está falando aqui sobre a bondade de Deus. Que todo aquele, meus amados, todos aqueles que pedir, buscar e bater. Olha só. O Senhor Jesus sempre incentivou a prática e a perseverança na oração. Quando pedimos algo a Deus, exercitamos o quê? A nossa fé. E mostramos a nossa dependência dele. Mas não basta apenas pedir. É preciso também buscar, é preciso ir ao encontro do que nós queremos e almejamos. Precisamos ir, lutar por aquilo que nós queremos. Precisamos batalhar, precisamos lutar, correr atrás daquilo que nós almejamos. Por isso, amados, muitos não recebem. Porque pedem e ficam esperando Deus fazer a parte dele. Deus quer que você faça a sua parte. É por isso que Deus te deu, segundo o seu intelecto, deu uma sabedoria. Deu e dá a sabedoria para cada um daqueles que realmente pede, sabe pedir, sabe buscar. Isso tem a ver, queridos, com fé, tem a ver com entrega, tem a ver com desempenho, com perseverança. Então, ele vai dizendo aqui claramente nessa palavra, que todos aqueles que pedem, se você meditar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 7 ao verso 11, olha Jesus falando sobre esse assunto. Ele vai falando aqui sobre esse assunto. E aí, meus amados, muitas orações não são respondidas porque falta aquilo que é a parte, muitas vezes, do ser humano. E muitas vezes é a fé. Não entendeu o propósito, não entendeu a mensagem, não entendeu a palavra do que Deus quer falar conosco. E aí, ainda tenta fazer as coisas do seu jeito. Por isso que nós muitas vezes erramos, pagamos muitas vezes por alto preço de situações que vivemos na nossa vida devido à nossa teimosia. Então, queridos, aqui a palavra vai dizer, mas não basta apenas pedir. É preciso também buscar, ir ao encontro do que queremos e finalmente bater. Olha só, bater. Em alguns momentos nós podemos também encontrar as portas fechadas. Quem já se deparou com algumas portas fechadas? Todos nós já passamos ou se deparamos com algumas portas fechadas. Mas isso não é motivo para recuar. Pelo contrário, a porta está fechada, eu vou continuar, não vou desistir. Porque no primeiro desafio, meus amados, olha, quando nós não temos a sabedoria, ou seja, da vontade de Deus, a direção de Deus, não, essa porta ali está fechada, já era. Eu acho que eu estava enganado. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, você sabe a vontade de Deus, você fala, não, tem uma palavra liberada, eu vou continuar, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou buscar aquilo que Deus já me direcionou e eu vou continuar. Então, queridos, tem a ver com perseverança também. Tem a ver com a perseverança também. Em alguns momentos podemos encontrar essas portas aí por aí fechadas. Mas, amados, mas isso não é motivo para nós recuarmos, e sim para nós perseverar no que desejamos. Se você deseja alguma coisa, você precisa perseverar, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. E eu quero meditar também aqui mais um texto. Vamos para a carta de João, capítulo 1. Carta de João, capítulo 5, verso 14. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Que vai dizer, olha só, olha o que a palavra de Deus diz. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Portanto, queridos, olha, vou repetir esse versículo na minha versão atualizada, que diz assim, verso 14, primeira carta do evangelista João, do apóstolo João, capítulo 5, verso número 14, diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade,
temos a certeza de que Ele nos ouve. Então, amados, algo que nós precisamos aprender aqui, temos a certeza de que Ele nos ouve. Portanto, se Deus nos ouve, meus irmãos, nós não precisamos retroceder, nós precisamos continuar, nós não precisamos desfalecer da nossa fé, da nossa caminhada, devido às dificuldades, devido às adversidades, devido às incertezas desta vida. Portanto, é necessário nós permanecermos em frente, seguindo aquilo que Deus tem para nossas vidas, sem desanimar. Não desanime, continue perseverando. Se Deus te deu o direcionamento, Deus está te dando o que, meus amados? O direcionamento é a garantia já, pode ter certeza que nos aguarda. Então, queridos, há uma garantia de que Ele providenciará tudo o que precisamos. O nosso Pai, o nosso Deus, nos dará não somente o que se refere ao que é material, mas acima de tudo, o que é espiritual. E eu quero meditar com vocês aqui também, Tiago 1,17. Vou pegar Tiago 1,17. Que a palavra de Deus vai dizer: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vou repetir o que diz: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, ou seja, vem de Deus, o Criador das luzes, ou seja, o Pai das luzes. Nessa outra versão aqui, o Pai das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, e que causaria a escuridão. Então, meus amados, veja como Deus ele é perfeito em toda a sua plenitude, em toda a sua perfeição. Porque o próprio Jesus falou no Evangelho de Mateus, e eu vou deixar esse versículo lá para o final, para nós terminarmos a mensagem com esse versículo. É isso mesmo. Quando nós chegarmos lá tem mais alguns tópicos aqui que eu quero compartilhar com vocês, mas o Pai das luzes, ou Deus das luzes, nessa outra versão, ou seja, Deus é o Criador das luzes do universo. Deus é o Criador como a luz do sol e das estrelas. No entanto, elas estão sujeitas à variação e pode lançar sombra onde antes transmitia luz. Olha isso. Contudo, no caráter de Deus, não existe variação ou em qualquer sombra de mudança, meus amados, ou sombra de variação, não existe. O Senhor, ele é imutável, assim como é a sua palavra. Portanto, não há motivo para duvidar, pois o Senhor é o que? Eternamente fiel. E sua palavra permanecerá a mesma pelos séculos dos séculos, como está lá em Mateus 24, no verso de número 35. Passará céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão eternamente. Portanto, queridos, quando Deus nos dá, quando Deus nos revela, quando Deus realmente te deu uma direção, quando Deus realmente você entende isso, que você recebe essa sabedoria de entender que Deus está te dando uma sabedoria, que Deus está te dando ali um caminho a seguir, permaneça nele. Permaneça nele, fiel a ele até o fim, por mais que você encontre dificuldades, por mais que você encontre muitas vezes achando que aquilo não, eu acho que já deu para mim, eu vou sair fora, eu vou deixar para lá. Não faça isso. Às vezes você está a um passo de alcançar a promessa, mas, amados, muitas vezes nós esmorecemos tão fácil, desistimos por tão pouco, sabe, de alcançarmos a promessa de Deus nas nossas vidas. E assim, queridos, deixamos de receber aquilo que Deus tem reservado para nós. Portanto, queridos, faça sempre aquilo que realmente Deus colocar no seu coração. Não esmoreça, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida.
Carta do apóstolo João, capítulo de número... Perdão, pulei aqui, já fui lá. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Era isso. Glória a Deus. Verso 6 e verso 7. Olha só o que a palavra vai dizer. Porém, peça com fé. Porém, peça com fé. Porém, peça com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Olha isso. Presta atenção no que essa palavra vai dizer. Verso 7 diz assim: quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Eu vou repetir esses dois versículos porque é muito claro quando está na questão de nós pedirmos a Deus sabedoria. Quando nós vamos pedir sabedoria para Deus, está em Tiago 1,5, nos versos 6 e no verso 7, vai nos alertar de algo bem claro. Vou repetir. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Está falando, olha, se você duvidou, meu irmão, já era. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Ou seja, é ânimo dobre, né? Aquele que ele crê agora e daqui a pouco ele já não crê mais. Ele já começa a duvidar. Esse, meus amigos, tome cuidado, meu irmão, porque ele é inconstante. E isso nós não podemos ter na nossa vida, esse tipo de situação. Ou é sim, ou é não. Sim, sim, não, não. Nada fora disso. Não abrace. É o que Jesus nos diz. É a Bíblia falando conosco. Amém? E no verso número 7. No verso de número 7. Deixa eu clicar aqui que caiu a minha conexão. No verso número 7 vai dizer: quem é assim? Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Quem é assim? Quem é assim? Não pense que vai receber alguma coisa de Deus. Então aqui Tiago falando aqui, meus amados. Tiago falando aqui que nós devemos pedir com fé. Com fé. E eu quero meditar em um texto aqui, em Mateus 21, deixa eu pegar aqui. Mateus 21, 21. Mas eu quero pegar também Marcos 11, 23 e 24. Mas eu vou pegar também aqui. Vou pegar aqui também Mateus 21. Deixa eu pegar, eu costumo sempre pegar em duas versões, que aí fica melhor da gente entender o que Deus está querendo falar para nós, o que Deus está querendo nos revelar através da sua palavra. Mateus 21, 21. Olha só, vamos lá. Vamos primeiro para Marcos 11, 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração. Mas crerei que vai acontecer e que disseram, então isto será feito. Olha só, verso 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creia que já receberam, e assim tudo lhe será dado. Tudo lhe será dado. Mas a gente tem que retroceder nos textos. Se eu peço com dúvida, já não recebo. Porque aqui em Marcos vai dizer, se você pedir com fé, crendo que já recebeu sem nem ter chegado. Eu estou aqui e de repente eu peço, Senhor, eu quero uma garrafa de água. E eu não estou vendo a água, só um exemplo, né? E de repente a água chega. Isso quer dizer, meus irmãos, que é fé. Não é pela vista, não é pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós cremos e recebemos quando cremos. Vou contar um pequeno testemunho aqui no meio dessa palavra.
Eu me lembro de uma situação que eu estava passando um momento de dificuldade e tinha que fazer compra, não tinha o dinheiro, e o dinheiro que eu tinha era para pagar as contas. Ou eu pagava as contas, ou eu fazia compra. Aí o que eu falo? O que eu faço agora? Eu tenho dinheiro para fazer a compra, mas eu também tenho as contas para pagar já no dia de hoje. Como é que eu faço isso? Colocamos o joelho no chão e falamos: Senhor, aqui, Senhor, eu tenho para fazer, mas eu não posso fazer porque eu tenho um compromisso aqui de honrar essas contas. Como é que eu faço agora? Eu confio no Senhor. Eu não sei como o Senhor faz, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio, Senhor, que o Senhor me dará uma luz, como diz aqui na palavra. E no dia seguinte, nós fomos abençoados com um valor que era mais do que nós necessitávamos. Quem enviou? O Senhor. Por quê, queridos? Deus usa pessoa para nos abençoar. Deus usa pessoa para nos abençoar. Sabe por quê? Porque aqueles que são fiéis ao Eterno servem a Ele com temor e com tremor, com reverência, com amor, com gratidão. Ele honra, Ele envia reis, porque a palavra de Deus diz que assim, uns foram chamados para sacerdote e outros para reis. E aí, meus amados, de repente chegou a provisão no dia seguinte, rápido, porque era a necessidade, mas crendo que Deus ia trazer. Sentei com a Aline e falamos: olha, amor, nós temos isso aqui, ou nós pagamos a conta, ou nós fazemos compra. Se nós pagarmos a conta, nós ficamos sem mercadoria. Se nós comprarmos a mercadoria, nós não pagamos a conta. Aí o que acontece? Nós precisamos da matéria-prima para trabalhar. Mas nós oramos: Senhor, toca no coração de pessoas. Senhor, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus. Todas as riquezas, Senhor, que existe é do Senhor. Só está nas mãos dos homens. E no dia seguinte, a provisão chegou. Isso tem a ver com fé também. E a minha esposa falou assim para mim: meu amor, eu vou te contar uma coisa. Eu falei: não precisa você contar porque eu já sei. Chegou a necessidade. Ela falou: como é que você sabe? Eu só ri. Eu não sabia, mas eu estava crendo que Deus ia fazer. E essa não foi. Eu tenho muitos testemunhos, mas eu vou ficar contando aqui ao longo das nossas mensagens aqui, né, para compartilhar com os irmãos, para você saber e entender que nós não precisamos de fé grande, só precisa ser pequenininha. Jesus disse, Ele deixou bem claro: se for pequeno como um grão de mostarda, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, olha o que a palavra diz: moverá montanhas, como está aqui. Montanha está dizendo, não é aquele monte ali, é as dificuldades, ou seja, são os imprevistos na nossa vida. E o Senhor, Ele é fiel, Ele é bondoso, como diz na palavra aqui em Tiago 1,5. Ele é bondoso, Ele dá sobre medida aquilo que nós necessitamos, tanto física como espirituais. Portanto, esse é o Deus que eu sirvo, e eu creio que você precisa também conhecê-lo. Se você não conhece, eu te faço o convite. O nome dele é Yahvé, é o Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se entregou na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Se entregou, sangrou lá como um animal, levou toda a maldição que estava sobre nós, todas as nossas dores levou sobre si, para nos remir, nos salvar. E Ele foi morto, foi crucificado, mas Ele, ao terceiro dia, o nosso Redentor, Ele vive, Ele reina, e Ele reinará eternamente. Esse é o Deus do impossível, é o Deus vivo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus. Esse é o Pai das luzes, o Deus criador de céus e terra e mar. Tudo que existe foi Ele que criou,
e Ele é soberano sobre todas as coisas. Portanto, esse é o Deus que eu sirvo, e eu creio que você também, se você não conhece, eu creio que você também precisará, e você tem que ter essa necessidade e o desejo de conhecê-lo e obedecê-lo, amá-lo, segui-lo e viver com Ele por toda a vida. Amém? Então, queridos, se tiver fé e não duvidar, aqui Jesus ensina que o que impede o milagre de acontecer não é o tamanho da fé. Olha isso, não é o tamanho da fé, não precisa ser grande. Não precisa ser grande. Eu falei aqui um exemplo do grão de mostarda. O próprio Senhor diz na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre isso, Ele diz, não é o que impede o milagre de acontecer não é o tamanho da fé, e sim a dúvida. O que impede você de alcançar as bênçãos de Deus é você viver duvidoso. Não vai dar certo. Quando você fala desse jeito, você já se entregou, já decidiu que lado você está, já decidiu que você não vai receber mesmo, porque você mesmo está dizendo, não, eu não creio. E aí, como é que Deus vai fazer? Deus exige que o ser humano tenha fé para ter um relacionamento com Ele, pequeno que seja. Portanto, meus amados, para todas as pessoas doentes que o procuravam, Ele dizia, seja-vos feito segundo a vossa fé. Está aqui no capítulo 9, no verso 29. Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 9, 29. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Portanto, Deus exige de nós fé, meus amados, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que é a fé que determina a resposta de Deus para a nossa vida. E não importa se o que queremos é impossível para nós, aos nossos olhos. Quantas vezes nós olhamos, queridos, para certas situações e dizemos, isso é impossível. Para mim e para você. Para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Não existe. Por isso você tem que crer que Ele é forte e soberano para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos ou imaginamos. Ele faz. Porque esse é o Deus Altíssimo, o Deus vivo, Deus eterno, o grande eu sou, o grande Adonai, o grande Elion, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, ou seja, o Senhor dos exércitos de anjos. Ele é que tem todo o poder para mudar e transformar vidas. Busque Ele, se renda a Ele, enquanto ainda pode se achar. Amém, amados? Portanto, queridos, não importa o que queremos, se é impossível aos nossos olhos, não importa. A fé apoiada inteiramente na palavra de Deus. Olha isso aqui. A fé apoiada inteiramente na palavra de Deus. Na palavra, na sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Produz os resultados que nós queremos. Então a gente precisa entender isso. Que sem fé é impossível alcançar as promessas. Sem fé é impossível seguir e alcançar aquilo que você tanto almeja. Amém, amados? Portanto, sem dúvida. E nosso último tópico aqui de hoje, Mateus 14. Vou pegar aqui Mateus 14. Mateus 14, 31. Olha o que a palavra de Deus vai dizer conosco. Deixa eu pegar aqui. Mateus 14. Imediatamente, Jesus estendeu a mão. Segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé.
Por que você duvidou? Aqui, queridos, a Bíblia vai narrar, Jesus anda sobre as águas. E de repente um dos seus discípulos, Pedro, ele mesmo fez um desafio para ele mesmo. Ele disse para Jesus que ele queria ir até Jesus. E a Bíblia diz que Pedro foi caminhando sobre as águas. Pedro foi caminhando sobre as águas. Mas só que chegou um certo momento que Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus e olhou para o mar revolto. E aí o que aconteceu? Pedro mergulhou. Começou a descer. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, trouxe ele de volta. Jesus estendendo a mão. Então, querido, o Senhor, ele é algo que nós precisamos entender. Quando ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. Olha o desafio. Ao ver o Senhor Jesus andar sobre as águas, Pedro aqui lançou-lhe este desafio. E Jesus aceitou imediato. Olha isso, como Jesus gosta de uma pessoa de fé. Presta atenção, muitas vezes a gente fala que Pedro foi covarde, muitas vezes falamos que Pedro foi isso. Mas olha, a Bíblia diz que Pedro caminhou sobre as águas. Como é que nós caminhamos sobre as águas? Olha o tamanho da fé desse homem. Mas olha, tinha uma palavra fazendo uma ponte para ele. Ele andou sobre as águas. Entenda isso, mas tem a ver com a fé. Se ele não tivesse fé, era pequena a fé dele. Na verdade, ele poderia ter ido até o Senhor, mas eu entendo também que nós seres humanos somos fracos e somos dependentes de Deus. E aí eu vejo que o senhorio do nosso Pai, que nós somos realmente totalmente dependentes dele, somos fracos, somos pobres de espírito, como está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5. Então, meus amados, é algo que nós precisamos entender, que nem tudo nós vamos conseguir. Mas se a fé nós tiver firmado na palavra, crendo, nós receberemos. Portanto, aqui Jesus aceitou imediato o convite de Pedro. Ou seja, a prova que Pedro lhe fez, dizendo: vem, essa é a reação do nosso Deus, quando nós colocamos a sua palavra à prova. Por isso, queridos, quantas vezes você está passando por luta ou por dificuldades e você está precisando da ajuda de Deus, a palavra de Deus diz assim: me põe à prova a minha palavra. Ponha-me à prova e verão o que o Senhor fará. Por isso, nós temos que ter o quê? Isso é fé. Isso é sabedoria de Deus. Falando, queridos, que ali nós cremos, nós não estamos enxergando. Mas ele diz também na sua palavra, a Bíblia diz: invoque o nome do Senhor no momento da dificuldade. Invoque o nome do Senhor e acharei descanso. Então, queridos, eu vejo aqui algo muito tremendo, algo tremendo aqui, através dessa mensagem de Pedro aqui, quando Pedro caminha sobre as águas, que Jesus estava andando sobre as águas, mas Pedro afundou, mas o Cristo não. O Cristo, Deus jamais ele afundará em situações, nada foge do seu controle, e ele realmente é soberano sobre todas as coisas. Portanto, querido, essa reação aqui do nosso Deus, quando nós colocamos a sua palavra à prova, pois ele se agrada da fé genuína, da fé que está além dos limites humanos. É isso mesmo. Pedro desceu do barco e começou a andar normalmente sobre as águas, enquanto manteve os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Porém, ao reparar em volta dele, quando ele viu aquele mar revolto, quando ele viu tudo aquilo, ele teve o quê? Ele teve medo. E aí Pedro teve medo e começou a afundar. Todos nós em algum momento passamos ou passaremos como Pedro fez nesta situação de
está caminhando sobre uma palavra, caminhando sobre ali fé, em algum momento nós vamos dar aquela esmorecida. Todos, amados, porque nós somos fracos, nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos criatura, nós somos a criação de Deus. Portanto, queridos, em algum momento vai acontecer conosco. Se não aconteceu, ainda vai acontecer, porque sabemos o quanto nós somos limitados e dependentes de Deus. Amém? Então, queridos, outra coisa, todos nós passaremos por isso. Todos nós passaremos por isso, mas também, queridos, por dia de grandes dificuldades, alguém vai passar por ela, mas também quando o vento forte, em forma de luta e tribulações, tentarão nos atormentar e encher o nosso coração de dúvida. Porém, queridos, se nós estivermos firmes na fé, teremos autoridade sobre o mal e passaremos também por cima de todos os problemas. Por maiores que sejam na nossa vida, nós vamos prevalecer, porque o Senhor é conosco. Mas se nós deixarmos a dúvida invadir o nosso ser, como invadiu a alma de Pedro, afundaremos assim como ele também afundou. Então não podemos deixar isso nos afetar. Devemos nos recompor e seguir naquilo que realmente nos aguarda e que nos espera para a glória de Deus. E eu quero terminar com um versículo aqui, essa mensagem. Eu quero terminar essa mensagem com esse versículo. Vou pegar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Capítulo número 24. No verso de número 35. Quero meditar com vocês nesse versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso número 35. Que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Portanto, querido, tudo que existe ou subsiste aqui passará. Uma hora vai, mas as palavras, como diz aqui, as palavras do Senhor, a palavra do Senhor, ela permanecerá. Portanto, que hoje, nessa mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você, que você peça sempre sabedoria de Deus, mas você realmente busque com todo o seu ser, crendo que Ele realmente é fiel e Ele fará na sua vida infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos ou imaginamos, porque todo aquele que realmente pede e recebe, e crendo nesta promessa, Deus fará sobre a sua vida algo extraordinário. Portanto, amados, sabedoria de Deus. Aqui em Tiago 1,5. Quando eu comecei com essa mensagem, eu vou terminar com ela. A palavra sabedoria nas escrituras não está se referindo ao conhecimento bíblico ou acadêmicos, e sim a capacidade de entender a vontade de Deus. Então que hoje você comece a fim de sabermos agir em cada situação, principalmente, querido, nas provações. Pois você comece a pedir sabedoria de Deus, para que você realmente comece a compreender a capacidade da vontade de Deus, do que Deus realmente tem para a sua vida. Comece isso, comece com esse entendimento. Memorize esse versículo aí, carta de Tiago, capítulo 1, verso 5. Mas eu quero que você medite também aí no verso 6, no verso 7, também no verso 17. Se você quiser meditar toda a carta de Tiago, fique à vontade. Mas é muito importante você saber. Você precisa entender e compreender a vontade de Deus na sua vida. Quando você busca isso, essa sabedoria, você vai estar sobre uma palavra, você está sobre uma ponte que vai te levar aonde você deve chegar. Isso sim, Deus moverá céus e terra, porque Ele vela pela sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
e o nome dele será glorificado. Você será abençoado ou abençoado. Mas quem é glorificado é ele, porque toda a honra, toda a glória será dada sempre a ele. Amém, amados? Essa é a mensagem que eu tinha hoje para compartilhar com os irmãos, que Deus realmente tenha falado aos nossos corações. Eu creio que Deus falou, a palavra de Deus diz que ela jamais volta vazia. Eu creio que você possa ter realmente aí te ajudado a você entender os princípios de Deus, a entender qual é a vontade de Deus, a entender o que Deus quer falar conosco. Portanto, que essa mensagem é sempre uma mensagem para nos orientar, nos fortalecer, e também Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração naquilo que você precisa. Só precisa se permitir qual é a vontade de Deus na sua vida, e que você realmente possa ser muito abençoado ou abençoada, em nome de Jesus. É o que eu desejo para a sua vida, e eu te convido agora, coloca a sua vida agora nas mãos do Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, diga com as suas palavras: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, Pai. Eu consagro, Senhor, todo o meu ser a Ti, corpo, alma, mente e espírito, Senhor, todo o meu ser, Pai. Isso é um mandamento, eu tenho que Te amar acima de tudo e de todo, Senhor, nesse mundo. E o Senhor, Pai, faça morada na minha vida. Eu entrego, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que Tu és o Salvador da humanidade. Eu creio, Senhor, que Tu és o meu único e suficiente Salvador, e eu Te recebo, Senhor. Eu Te convido para ser realmente o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, Pai, a palavra do Senhor diz, Pai, que nós com a boca nós confessamos e com o coração se crê, Senhor, para a salvação. Portanto, todo aquele que crê, confessa, e todo aquele que realmente crê no coração, meus amados, receba hoje Deus como seu único e suficiente Salvador. Procura uma igreja evangélica, procura uma igreja que prega princípios bíblicos. Prega princípios bíblicos, queridos. Não é só bagunça, não. Não é só rodopiar, não. Isso aí tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Que nem tudo vem do Espírito Santo. Precisamos conhecer o que está lá em Efésios 6,18. O que é a manifestação do Espírito. Tá bom? Então fique atento que prega os princípios bíblicos. Não é religião, mas é a verdade. E a verdade é que nos liberte para estarmos unidos com Cristo em um só corpo. Ele é a cabeça e nós permanecemos, amados, junto com o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, graças nós Te damos, Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Nós Te bendizemos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que nós compartilhamos no dia de hoje, Pai, essa mensagem. Senhor, que o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor, trazer, Pai, cada um de nós ao arrependimento genuíno. Que nós, Pai, venha, Senhor, a submeter ao Senhor e à Tua palavra. E que o Senhor, meu Deus, seja louvado. Porque a palavra do Senhor diz, Pai, que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. E por isso, Senhor, nós queremos, ó Deus, como está aqui na palavra de hoje, Pai, te pedir sabedoria. Conhecer, Pai, a Tua vontade. Conhecer, Senhor, qual é o plano de Deus para nossas vidas. Senhor, que nós não sejamos, Pai, como insensatos, mas que nós sejamos pessoas sábias, Senhor, com sabedoria que venha do alto, porque a palavra do Senhor diz, Pai, que do céu tudo é nos dado, Senhor. A palavra do Senhor diz, ó Pai, que o homem não pode ter nada, Senhor, se do céu não for lhes dado. Mas a palavra do Senhor também diz, Pai, que nós também, Senhor, ganhamos, né? Ou buscamos, Senhor, sempre com força, com esforço, Senhor. Não é, Senhor, somente pedir, Pai, mas também, Senhor, é crer e permanecer, Pai, em busca da promessa. Sabendo, Senhor, não por aquilo que nós enxergamos, mas sabemos, ó Pai, por aquilo que nos aguarda, que nos espera, Senhor. Porque o Senhor, Pai, é santo, e o Senhor é soberano, e o Senhor tem prazer, Senhor, de estar em comunhão conosco. O Senhor tem prazer, Pai, de andar conosco. E que todos aqueles, Pai, que conheçam essa verdade, aprendam a caminhar com o Senhor. Porque o Senhor, Pai, é um Deus que vela pela sua palavra, mas também o Senhor é um Deus santo, e exige de nós, Pai, renúncia. Exige de nós, Senhor, santidade. Exige de nós, Pai, a submissão. Exige de nós, Pai, que nós se rendemos ao Senhor, Pai, com um espírito reto, Senhor, e um coração contrito e quebrantado, Senhor, para lhe obedecer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Senhor, Pai, nos guardar de todo mal. O Senhor nos dá hoje o fôlego de vida. O Senhor nos dá um lar, Pai. O Senhor nos dá uma família. O Senhor nos dá, Pai, a certeza, Senhor, que a salvação é eterna. Isso é o mais importante na nossa vida, Pai. Que o nosso tesouro, Senhor, esteja guardado aí, o nosso galardão, Senhor, com o Senhor. E que a nossa maior riqueza, Pai, não é na terra, mas sim aí no céu, quando
O Senhor está no seu sublime trono, Pai, santo e soberano, e nós te agradecemos, meu Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque nós somos pecadores. Senhor, nós confessamos, ó Pai, as nossas culpas, e perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ó Pai. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos remir, e o Senhor nos lave com o teu sangue, Pai. E faça não a nossa, mas sim faça o teu querer. Oramos também, Senhor, por aqueles que nos perseguem. Oramos, Senhor, por aqueles que são usados pelo maligno para nos perseguir. Senhor, nós abençoamos, nós a perdoamos. E nós oferecemos, ó Pai, a outra face para ele. E nós não fazemos, nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. Assim prova, Pai, que nós somos seus filhos, que nós somos fiel ao Senhor e fiel à tua palavra. E é isso, Senhor, que nós continuaremos, ó Pai, firmes, Senhor, nas promessas do Senhor. E sabendo, Pai, que tudo está no controle do teu nome, tudo está no controle das suas mãos. O Senhor tem poder, Pai, para operar, Senhor, infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos e imaginamos. E sabemos, ó Deus, que tudo aquilo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade em nós, o Senhor tem prazer em nós, e nós temos prazer em estar contigo, Pai. É isso que nós te pedimos, e nós já te agradecemos, e declaramos o quanto nós amamos ao Senhor, nós declaramos o quanto nós amamos Jesus, nós declaramos, Senhor, o quanto nós amamos o Espírito Santo de Deus, e o quanto nós amamos a tua palavra, e o quanto nós também amamos a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça, e obrigado, Senhor, pelo teu favor, e pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Vocês digam amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.